Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus irmãos, nós estamos aqui agora, daqui a pouco vamos ter a Santa Ceia, vamos participar. Eu vou ficar com vocês só até metade, depois o pastor Jaime continua. E vai ser bênção tudo que vai acontecer aqui hoje. Nós estamos terminando, sempre aqui no programa de sábado, que esse é o de sábado, nós estamos terminando aqui a mensagem da semana. Essa semana nós estamos com 2 estudos. Primeiro é do Salmo 17. Quase chegamos ao final já. E depois é de Romanos 8, daqui a pouquinho vamos ver. Aqui diz o seguinte, nós terminamos o culto anterior falando do versículo 9. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Aí ele começa no 10 assim, na sua gordura se encerram. Essa gordura aqui não é que os inimigos todos eles eram barrigudos, não. Quer dizer, nesse ódio que eles tinham, com o poder que eles tinham, eles estavam fechados para destruir o Davi, mas não iam conseguir. Você sabe que sempre tem um grupo que é contrário ao outro grupo. E às vezes se excede nessas coisas. No passado também era assim. Apesar do Davi nunca ter perdido uma batalha. Ah, mas foi Deus que fez, claro. Mas por que não fez com Saul? Por que não fez antes? Saul passou 40 anos reinando. Os filisteus foram a peste para ele. Sempre com batalha. O dia que Davi recebeu o reino lá de Judá, primeiro ele ficou só reinando em Hebrom. Depois passou a reinar em todo Israel. Aí ficou 7 anos ali, porque um filho de Saul queria para ele o reino. E os militares estavam todos do lado desse filho de Saul. Mas o garoto era inexperiente, não era o que Deus tinha feito. Mas quando o Davi acabou de ser empossado, chegou a notícia: Davi, os filisteus vieram contra você. Ele desceu à fortaleza, mudou o uniforme de guerra, pegou as armas e foi enfrentar. E ele venceu, perguntou a Deus. Na hora que ele pegou, ele falou assim: Senhor, eu vou, vai. Como é que eu faço? Assim, assim. Chegou lá, deu uma coça neles, que eles foram embora. Se reagruparam. Voltaram depois, outro dia. Aí voltaram de novo, Davi. Então, com a fúria tremenda, ele de novo se veste de guerreiro, prepara e fala: Senhor Deus, eu vou, vai. O que eu faço? Não igual da vez anterior. Ele disse que ele parecia o rebentar de um açude, uma máquina de guerra. Você vai agora e fica por trás das amoreiras e fica prestando atenção. Quando você ouvir um barulho de andadura de soldado nas copas das árvores, só o barulho, está na hora. Está agora, pessoal, vamos lá. E a derrota foi tão grande que eles nunca mais se meteram a besta com ele. Venceu. Assim é conosco. Sempre perguntemos a Deus. Você está todo dia fazendo a mesma oração. Em nome de Jesus, te manda embora. Deus, o que está faltando? Alguma coisa está faltando. Talvez você está mandando de boca para fora. Você não está baseado na palavra. E Deus só pode atender a fé genuína que vem por ouvir a palavra. Então você tem que pedir: me abra, me fala comigo. Se você não ouvir, como é que você vai ter fé? Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Toda pessoa que acha que tem condições começa a falar de modo soberbo. Nós não podemos ser dessa pessoa. Tem que falar segundo o Senhor fala. E que mais? Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijo. Aí o que o Davi faz?
A fé dele aumentou e ele sabia que só Deus podia ajudá-lo. Ele ora: levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio por tua espada. Mudou de figura, ele está contando como é que é, agora sentiu a coisa. E lógico que Deus o atendeu. Quem nunca perdeu uma batalha, 40 anos de reino sem perder uma batalha, e antes já ajudava o Saul, era ele que comandava as forças do Saul. Então depois Saul começou a ficar com inveja, que sentiu que Deus ia colocar no lugar do filho dele, e queria o filho dele como rei. O rei tem que ser aquele que o Senhor Deus levanta, e não aquele que, mas tem tanto tempo, e não tem jeito não. A gente às vezes tem que tomar uma decisão drástica. Parece com o leão que deseja abertar sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijo. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela tua espada. Aí ele fala: dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, estes dão o seu sobejo às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Ele era profeta, então ele sabia que ia morrer, como todos nós morreremos, mas que na ressurreição ele ia contemplar a face do Salvador. E ele então diz aqui, olha: sim, quanto a mim, contemplarei a tua face de justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Que semelhança é essa? O homem é semelhança de Deus. E ele vai entender por que Deus nos fez assim. Se não fosse o pecado de Adão, nós estaríamos em comunhão com Deus, não tem problema algum. A gente não teria perdido a posição que tínhamos diante de Deus. Mas Adão pecou e nós viemos dele. Ele não tinha condições de produzir uma semente que não fosse igual a ele, que estava separada de Deus. Isso é que nós temos que pregar para todo mundo que existe. Nada de ofender a religião de alguém, igreja de alguém, costumes, não. Vamos falar do que diz a Bíblia. Porque quando Jesus veio, nós fomos crucificados com ele. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. E o que ele fez lá no inferno, que ele desceu ao inferno? Nós estávamos lá nele, porque ele estava nos representando. E quando foi que ele então venceu tudo? Quando ele despiu todos os poderes das trevas. Não tenha medo de demônio algum. Eles não podem tocar em nós, não tem nada que pegue na gente. Nós somos imunes à ação dele, a menos que a Bíblia diz que Deus é um muro de fogo ao nosso redor. Mas quem atravessa o muro, uma cobra o morde. Aí a pessoa atravessa para fazer o que não presta, né? Com pensamento errado, com práticas erradas, aí uma cobra o pegará. Aí é a única maneira. Mas se você ficar dentro do muro aqui, que nós somos circundados por ele, jamais vai tocar. Eu preguei semana passada que nós temos que vir aqui à igreja, entrar pela porta no tempo de Deus e não sair mais. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Quer dizer, tem pessoa que sai. Você sai daqui hoje na casa do Senhor, continua. Você vai dormir na casa do Senhor, acorda na casa do Senhor, vai trabalhar na casa do Senhor. Você faz tudo na casa do Senhor. Não saia, porque ali está a sua proteção, está a sua bênção. Eu estou vendo aqui o meu filho Davi. Davi de vez em quando vem cantar aqui. Podia cantar todo dia, né? Ficar até ali fora, ali abraçando os irmãos assim, dando, vai com Deus, vai com Deus. Deixa eu perguntar, quem gostaria que ele fosse assim, mais chegado perto de vocês? Levanta a mão assim, mais chegado. É pregador. Ele agora me arranjou uma campanha. Ele vai pregar lá na Suécia, lá na Noruega, e a tradutora conversa com ele, já marcou para ir lá em setembro agora para pregar. Eu quero ver como é que eu vou fazer isso aí, mas vamos lá pregar. Tudo bem? Tudo na paz, missionário. Conta para mim, como é que foi o trabalho lá? Deus está abençoando, está abrindo a porta, onde temos ido, o Senhor tem sido bom. Não é verdade o que o Senhor falou, quando a gente está na casa do Senhor, Deus está sempre nos protegendo. Mas não podemos sair dela. Nunca. Nunca. Davi, o que vai cantar hoje? Já que estamos falando da casa do céu, vamos falar do Nós Somos o Templo do Senhor, uma canção que abre o coração, que nos coloca de pé e prepara você hoje para um dia de ceia. Tá bom, vamos fazer hoje para a comunhão, primeiro vamos cantar agora. Agora, para você não esquecer e roncar aí, tirar uma soneca, vamos ficar de pé, por favor?
porque senão você não vai ouvir outra palavra que eu tenho para você. É para preparar o caminho agora. Graça de Deus que vai chegar na sua fé, na sua vida agora. Pô, quem não conhece a letra, vai aparecer aqui no monitor, vai aparecer ali. Canta, é gostosa. Quase toda frase tem uma mensagem. A gente que sabe escrever poesia, qualquer coisa, e eu escrevo quando Deus dá graça, né? Uma canção, você pode pegar uma frase aqui e crescer. Vamos abençoar o povo aplaudindo a Jesus? Agora assim, ó. Por sua graça sou salvo e por meio da fé Deus me protege, me ergue, me deixa de pé. Preparado para as boas obras, apartado de toda discórdia. Sou criado na misericórdia de Jesus. Tenho acesso ao Pai pelo sangue do Filho. Não sou forasteiro, estrangeiro, sou um servo no trilho. Edificado sobre o fundamento e lavrado pelo seu sustento, ajustado o preço como um templo do Senhor. Creio nele que Jesus me salva, me salva, me salva. A tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Creio nele que Jesus me salva, me salva, me salva. A tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Tenho acesso ao Pai pelo sangue do Filho. Não sou forasteiro, estrangeiro, sou um servo no trilho. Edificado sobre o fundamento e lavrado pelo seu sustento, ajustado o preço como o templo do Senhor. Creio nele que Jesus me salva, me salva, me salva. A tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Creio nele que Jesus me salva, me salva, me salva. A tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Não há nada impossível que esse Deus não tenha como resolver. Não há nada impossível que esse Deus não vá vencer com seu poder. Creio nele que Jesus me salva, me salva, me salva. A tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Creio nele que Jesus me salva, me salva, me salva. A tempestade só Jesus acalma, acalma, acalma. Obrigado, Davi. Irmãos, podem sentar em nome de Jesus e vamos agora para outra mensagem que estamos terminando nesse programa, que é de Romanos 8, mas tem muita coisa, a gente pega só algumas coisinhas, porque não tem condição de num culto só a gente resumir tudo e dar. Romanos 8, nós vamos começar agora no versículo, nós temos no último agora até o versículo 37, fala dos ímpios, fala em tudo que persegue e tal, e aqui diz o seguinte: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aí ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, terminando isso aqui, eu quero falar o que o amor de Deus fez, que nos deu essa salvação completa. João capítulo 3, vamos ali que eu quero ler para você agora aqui. João capítulo 3. Versículo 16. Isso aqui diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui diz o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas esse crer não quer dizer assim, eu creio que Jesus existe, então estou salvo. Não. Você tem que crer no que ele fez por você. Eu falei aqui já, rapidinho, né? Que nós estávamos nele quando ele foi crucificado, estávamos nele quando ele morreu na cruz, estávamos nele quando ele desceu ao inferno, estávamos nele quando ele despiu o diabo, estávamos nele quando ele foi vivificado. A Bíblia diz em Efésios 2:5 que ele, no ato que ele foi vivificado, eu vou ficar aqui atrás que eu pego mais a Bíblia para mostrar para você, para não ficar só na minha citação. No ato que ele foi vivificado, lá já cheguei já no Efésios 2, versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados. Nós também já fomos vivificados. Toda a humanidade. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Aí tem pessoa que diz que Cristo não morreu 2 vezes. Eu digo que morreu na cruz, ele morreu, foi separado de Deus. Ele gritou, meu pai, por que me abandonaste? O pai não podia ficar com ele, que ele estava com os nossos pecados. Ele recebeu todo o pecado da humanidade. Aí naquela hora o pai o deixou, ficou separado. E aí ele foi vivificado, depois que derrubou o diabo por terra, que tomou dele tudo que tinha roubado de Adão. E nós fomos juntamente. Então quando nós vamos pregar para uma pessoa, não vamos inventar história não. Mas ele está em pecado? Claro, se ele não está com Deus, está em pecado. E nós às vezes com Deus ainda carregamos pecado no coração, que deixamos entrar, quanto mais o coitado que não entende essa parte. Então nós temos que ser muito pacientes e dizer para ele, você já foi vivificado. Na hora que você aceitar Jesus, essa vivificação vai funcionar para você. Então naquela hora que nós fomos vivificados, a humanidade foi, ele então foi reunido com o Pai. Aí o que aconteceu? A Bíblia diz assim, se o Espírito que daquele ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo foi e ressuscitou, deu a força a ele. Ele então saiu do túmulo e nós saímos com ele. Sabe o que aconteceu? O Pai deu todo o poder para ele, colocou à sua direita, que na linguagem dos reinos, quem estava à direita era o que tinha o poder, como se fosse o primeiro ministro que governava, o rei só reinava. Quem fazia as coisas tudo era o primeiro-ministro. Lembra que o faraó colocou José do Egito lá para fazer, quando ele teve o sonho, fazer o que fosse necessário, ele construiu círios, mandou plantar, fez uma revolução no Egito e guardou aquela comida que seriam 7 anos de vacas gordas, depois viriam 7 anos de vacas magras. Quando chegou, a humanidade ia morrer toda, mas não. O pessoal ia lá comprar trigo e tinha trigo para todo mundo. Com Jesus tem trigo para todo mundo, ele era um tipo de Jesus. Então nele nós vamos buscar o alimento que está faltando, o alimento da fé, que vai nos dar o poder. Naquele momento que ele morreu por nós, então eu vou voltar aqui já, mas vamos voltar lá no João 3,16, porque aqui tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Cadê você, João? Lucas? João, já estou no 6:3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, indescritível. Ele amou a gente com um amor que jamais poderíamos pensar que seria possível para nós. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito. Ele deu.
Se ele não fizesse a obra, ele perderia. Jesus não voltaria a ser o filho unigênito dele. Jesus só tinha uma opção, vencer e vencer. Se você não aceitar Jesus, você só tem uma opção. Você vai morrer espiritualmente, já está morto. Você não aceitou Jesus, você não sabia nem disso, agora está sabendo. Aceitar é receber o que ele fez por você. Tudo que ele fez lá foi em meu favor, em seu favor, de toda a humanidade. Então não tem uma pessoa que a gente pode excluir, mas isso não presta, não. Ele não presta agora, que está cheio de demônio. Se ele aceitar Jesus, não tem mais demônio, ele vai ser uma pessoa normal e Deus vai dirigi-lo. Então, aí vem, todo aquele que nele crê, não pereça, não vai perecer, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna está disponível a uma só palavra: aceito. Só isso, falar para Jesus. Só. É desperdício se você não aceita Jesus. Ah, mas eu creio. Não creio em nada a não ser na palavra. Olha, qualquer coisa, de qualquer coisa, não tem base na palavra de Deus, esqueça. Isso aí não vai dar solução para você. Mas se tem base, pode falar o seu ok para Jesus. Aceito. Acabou. Aí ele vai fazer o trabalho em você. Mas e as drogas? Você não vai ter desejo mais. É só crer. E prostituição, você não vai ter desejo mais. E desonestidade, você não vai ter desejo mais. Você agora entrou na salvação. Ele já pagou o preço e você vai ser essa bênção. Mas enquanto você não tomar atitude do completo coração, você sofre, a sua família sofre. No culto anterior mostramos um rapaz que casou com a mãe solteira. O garoto era completamente doido. Batia nela, batia nas crianças na escola, não aceitava em lugar nenhum, coisa séria. Aí ela contou e disse: não, mas eu sou de Deus, a gente vai casar e Deus vai dar bênção. Até que um dia o garoto enfrentou ele. Aí ele disse assim: é demônio, o que o garoto falou. Você pega o programa anterior que você vai ver, o de sexta-feira, que vai no ar ainda, sexta-feira, é autismo do pior grau ali. Aí ele pegou, foi lá, ungiu a mão, chegou, colocou a mão ali, mandou o demônio sair, o garoto sentou. Você vai brincar de carrinho comigo? Era outro. Eu vou te matar, seu tal. Acabou. Aí foi brincar, a mãe veio brincar, voltou para a escola e diz a mãe que é um dos mais inteligentes da escola, segundo as professoras. Deus faz isso, irmão. Quer fazer por mim e por você. Amém? Vamos orar por todo mundo agora. Fique em pé agora. Eu vou orar e eu saio. O pastor Jaime continua com vocês. Agora é para tudo, tá? Se você não aceitou Jesus, aceite agora. Fala: Jesus, eu te recebo. Eu quero o Senhor me salvando, me mudando, Jesus. Está em pecado, faça a mesma coisa. Já se prepara para a Santa Ceia que vai vir com o pastor Jaime. Pai, eu entro agora em oração junto com o pastor Jaime por todo esse povo. E eu tenho certeza, Pai, que essas pessoas entenderam o teu plano. E eu quero que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor liberte agora. Meu Deus, em nome de Jesus, nós usamos o teu poder agora. E eu digo a toda força maligna, saia dessa pessoa, sai do filho ou da filha que ela está orando agora, porque demônio, você tem feito muitas crianças aí serem confundidas com autismo, e elas estão pagando um preço tremendo. Mas como homem de Deus, agora em qualquer lugar do mundo que tem alguém orando comigo e com o pastor Jaime, eu mando que você saia, que você vá embora agora, em nome de Jesus. Pai, use o pastor Jaime agora. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu entro na oração, unindo a minha fé com a fé deles, levando a voz para dizer: mal, vai embora. É dor de cabeça forte, é uma dor de cabeça terrível. Essa pessoa que está com uma pressão no crânio, isso, estamos nessa fé, mandamos embora, exigindo, ordenando: o enxaqueca vai embora, a cefaleia vai embora, é da sinusite, é da pressão alta, é do estresse, seja o que for, seja um tumor, eu digo fora, vai embora agora, no nome de Jesus Cristo.
nós determinamos, nós exigimos que o mal saia, dor nos braços, na junta, nas articulações. Essa pessoa não consegue levantar o braço direito, essa pessoa tem um rompimento do tendão, inflamação do tendão, na cartilagem, no osso deste braço. Eu digo, sai agora isso em nome do Senhor Jesus. Mal na coluna cervical, na coluna lombar, vai embora em nome. Cólica intestinal, que essa pessoa está se encurvando com essa cólica, sai agora. Dor lá no joelho, lá no tornozelo, lá na planta dos pés, nós mandamos embora, nós exigimos agora. E Pai, como o Senhor operou neste menino, que foi lá o homem com fé, com determinação, mandou o mal embora, nós mandamos toda dificuldade neurológica, toda anormalidade no cérebro da criança, vai embora, do adulto que está com Alzheimer, está com Parkinson, nós mandamos, saia, vai embora em nome de Jesus Cristo. Creia, eu não posso deixar de crer que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então eu digo, toda anormalidade na criança, no adulto, no idoso, vai embora agora. Toda anormalidade cardíaca, toda anormalidade coronária, ventricular, é uma arritmia severa, é uma dor no peito, é um pânico que vem de repente, é um medo que aparece, é uma aceleração do coração, é um conflito tremendo. Eu digo, fora, saia, vai embora em nome de Jesus. Levante as suas mãos. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Entra na liberdade dos filhos de Deus, meu irmão, e receba a sua bênção agora. Tome posse dela em o nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. E quem está com a dor no dente, receba a cura também. Olha, não vou pegar agora no microfone não, que hoje, como o senhor falou, tem a comunhão, tem tudo, tem isso. Mas eu quero ouvir você, só ver você, que você foi abençoado. Vem igual quem está com qualquer tipo de dor na cabeça. Pastor, que dor de cabeça que eu estava, dor no braço, dor no peito. Verifique aí em nome de Jesus, faz aquele movimento. É a dor passiva ou ativa, quer dizer, você mexe, se não mexe, você não sente a dor, mas ou toca, você sente. Verifique agora quem está com essa dor de cabeça, a dor frontal aqui, ou a dor aí no dente, em nome de Jesus. Conta a dor na perna. Quem saiu a dor? Só levante a mão, não fala com ninguém, só primeiro esse lado aqui, levanta assim, faz assim por favor, que eu quero contar. Quem dá qualquer tipo de dor que saiu, só levante a mão, faz assim, ó. Duas pessoas que eu vi, só duas aqui, deixa eu ver, faz assim, da senhora eu já vi, só levante assim, levante a mão, aqui, amém, 3, né, aqui, 4, 5, faz assim por favor, balance a mão por gentileza, 6, isso, balance, em nome de Jesus. Não deixe de falar não, testemunhar. Não vou pegar no microfone não, fica tranquilo. 7, mas deixa eu falar, levante a mão. Quem foi? Do lado de cá, pessoal, em nome de Jesus. 7, 8, 9, 10, 11, assim, 12, mais alguém? 13, glória a Deus, amém. Eu vi essa de vermelho lá, glória a Deus. Na galeria, faz assim. Quem foi na galeria também? Faz assim, isso. Mais 14, é assim. Quem foi mais? Não deixe de testemunhar, é importante você contar isso aí em nome de Jesus. Agora baixa a mão. Quem é aquela dor na gengiva, no dente aí? Teve alguém que era só isso? Na gengiva? Glória a Deus. Tem mais alguém que está com a dor no dente aí na boca aí? Mais alguém? Eu vi, estou vendo lá, glória a Deus. Mais alguém que estava com essa dor na gengiva, no dente? Mais alguém? Glória a Deus. Sente, por favor, que agora nós vamos passar agora a novela, como o senhor contou da novela, da real do culto anterior, que foi bonito, que falou do menino. Deus também quer mostrar para você o que ele fez aí. Deixa eu ver aqui, ao nascer o pequeno Jonathan respirou mecônio, sofreu 2 paradas cardíacas e foi internado às pressas na UTI. Os médicos alertaram que ele poderia ficar com sequelas graves. Durante o diagnóstico, o pai declara a vitória e coloca Deus à frente de tudo. Graças a Deus, contra todas as previsões médicas, o bebê teve alta, com saúde plena, não teve sequela e hoje é um bebê saudável. Vamos ver? Por favor. Bom, eu estava gestante em 2024
E até a gestação foi tudo perfeita, do começo ao fim, não teve complicação nenhuma. Aí, dia 6 de novembro de 2024, foi a minha cesárea. No momento que o doutor abriu minha barriga, ele me disse que tinha algo errado porque o líquido estava esverdeado. E se complicou realmente mesmo, foi no dia do nascimento dele. Ele tinha aspirado realmente o mercúrio. O neném na hora do parto, quando faz a primeira respiração, se o líquido ele não é aquela aguinha que o neném engole com facilidade, se ele é um líquido mais grosso, esverdeado, que a gente chama de mecônio, esse líquido faz com que o nenê engolindo, ele possa aspirar e o líquido vai para o pulmão. O nenê pode ter pneumonia, dificuldade respiratória. Então é um quadro bastante preocupante e que deve ser evitado. O coraçãozinho dele já estava só em 35, então ele já estava bem sofrendo para respirar. Aí levaram ele para a salinha, fizeram sucção, não foi o suficiente, aí tiveram que entubar. Porque ele acabou aspirando para os pulmãozinhos, né? Só que o Hospital São Carlos, em Farroupilha, ele não tem uma UTI neonatal, né? Veio uma equipe médica de 4 médicos, a remoção dele é de risco. Do Hospital de Farroupilha, indo para lá, ele teve uma parada de 8 minutos na ambulância. Quando ele chegou no Hospital do Virviramos, ele teve a segunda parada de mais 4 minutos. Conseguiram reanimar ele de novo. E é muito duro, é muito forte realmente. Teu filho tá entrando em parada assim e tu ali vendo toda aquela situação. Mas era a mão de Deus, Deus estava junto com ele em todo momento ali. E aí eu entrei lá para ver ele estava todo entubado, sabe? Parecia que estava morto. 11 horas a médica saiu para falar comigo. O estado do teu filho é gravíssimo, já nem vou te dizer que é grave. Há de 10 crianças que chegam aqui, infelizmente 3 conseguem sair. Eu não te dou assim esperança praticamente de vida para ele. Então assim, tu acredita em alguma coisa, tu acredita em milagre, tu acredita em alguma coisa? Eu disse para ela assim, doutora, eu sou evangélico, eu acredito em Deus, e eu tenho certeza que Deus está aí com meu filho. E orando muito para que ele saísse ileso, sem nenhuma sequela. Mas eu sentia que realmente Deus estava ali, os anjos estavam ali. Depois de uma semana que ele esteve internado, ele começou a dar os sinais, ele começou já a tirar a máquina de oxigênio, ele já começou a tirar todas as aparelhagens que ele tinha. E Deus trabalhando cada dia, cada momento, dentro daquele leito do hospital lá. Então foi feito todos os exames da cabeça, dos rins, tudo. Aí o doutor até disse, ele pode vir a ter sequelas pelo fato dele ter ficado muito tempo sem oxigênio por causa das paradas. Fizeram os exames e acharam uma lesão. Era uma lesão no lado esquerdo, da cabeça dele. Eles relataram que isso aí poderia trazer várias sequelas realmente para a vida dele, né? E aí foi quando eu falei para minha esposa, Deus, ele começa uma obra e ele termina ela. E a obra de Deus é perfeita. Então eu tenho certeza que na próxima semana, quando eles fizerem esse exame, tu pode ter certeza que não vai ter mais nada. E não tinha mais nada para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de 20 dias, ele teve alta, ele não precisou ficar com tratamento, ele não precisou ficar com nada. Ele saiu de lá saudável, como se não tivesse acontecido nada. E ele realmente saiu de lá, uma criança saudável, sem nenhuma lesão, sem nada. Deus fez o milagre e o nosso milagre está hoje junto com a gente. É um menino muito agitado, muito esperto, um espoleta. Aqui, apresento para vocês aqui o Jonathan agora, né? Bebê lindo, saudável e feliz aí. Saúde para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Jonathan, não é, filho? E ao Senhor toda a honra e toda a glória, né? Ele citou Filipenses 1,6. Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar. Quer dizer, é segurar, como o senhor falou, quando você tem a palavra, você tem Deus. A palavra é Deus conosco, falou bem claro ao coração dele. Você tem que segurar essa palavra quando está. Nós, às vezes, entramos em desespero diante do diagnóstico. E esquecemos uma coisa. No Salmo 46, versículo 10, Davi diz assim, olha o Salmo 46, 10. Ele diz, 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
E às vezes esquecemos que ele é Deus. Tinha um diagnóstico de um câncer, imagine, com metástase, ou como no caso, lesão cerebral, entende? Tem sequelas da parada cardíaca, faltou oxigênio, então vem a sequela, seria uma coisa comum. Mas não, você tem que se agarrar à palavra de Deus. E ainda que tenha o diagnóstico, o que a Bíblia diz? Isaías 44, 25. Deus faz o sábio voltar atrás. Deus faz o sábio voltar atrás. Então o médico não erra no diagnóstico, não estava errado. Ele disse, olha, pela lesão aqui vai ficar sequela, vai ficar isso. Mas aí o pai em oração, a mãe em oração, Deus faz e retrocede aquele mal, faz ele desaparecer. Quer dizer, aí o sábio volta, não é que o médico tinha errado. Eu como pregador poderia contar inúmeros casos de pessoas, entendem, que tinham um diagnóstico e depois tudo voltou atrás. Tivemos até o caso de uma senhora do Rio de Janeiro que tirou a vesícula. Mas se não fosse eu que tivesse feito a cirurgia, tudo bem, mas foi eu que fiz. Eu sei que eu fiz. E a vesícula estava no lugar. É um dom do Espírito Santo chamado operações de maravilhas. É aquilo que você não consegue explicar. Como é que aquilo acontece? É Deus fazendo. É um tumor que desaparece, quer dizer, sem um corte, sem nada. Veja quando cortaram a orelha do homem, lá o Malco, que era o servo do sumo sacerdote, Jesus colocou no lugar, sem um ponto sequer. Isso e dele é o mesmo, a Bíblia diz, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e até. Então, aquieta-te. Se você tem um diagnóstico, até como foi o caso do culto anterior, da criança, entenda bem, vamos dizer assim, da normalidade neurológica, creia que Deus muda essa situação. Lá, aquele dia, o homem foi valente, colocou a mão sobre a criança, orou e mudou completamente. Você vê o testemunho, está na internet, acompanha, você vai ver que é bonito. Você vai ver que é lindo, lindo, lindo o testemunho. Vamos ter agora mais pregações, mas dentro aqui das perguntas. Primeira pergunta, diretor, por favor. Missionário, posso ir em festa que tenha bebida alcoólica? E agora? Sobrou para mim, né? Amigo, entende? Olha só, você é convidado, nós nos tornamos antissociais, né? Claro que eu não vou procurar, entende, nas situações onde tem isso, mas eu fui convidado, vou numa festa de casamento, imagine, né? E até aquele crente, quantos evangélicos já foi em festa evangélica, né? Que gosta de tomar um negócio às vezes, né? Eu fui a ver num casamento, eu pastor, fui num casamento, o pessoal era evangélico também, e tinha lá bebida, entende? Eu não bebi, pelo contrário, chegou um momento que as pessoas passam a te respeitar, você tem que dar o bom testemunho onde estiver, até na festa que tem bebida alcoólica, em nome de Jesus. Segundo, missionário, quem são as 10 virgens da parábola das virgens? É boa pergunta, sabe por quê? Nós temos que entender que ali Jesus foi claro, está em Mateus 25:1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lanças saíram ao encontro do esposo. Isso representa a igreja. Há um grupo na igreja que está sempre preparada, um grupo preparado para o arrebatamento, para a volta de Jesus, ou de ir embora. A Bíblia diz, se hoje te pedirem a tua alma, não é verdade? Eu estou aqui, tem um hino que eu canto, que é até a letra do missionário, que é assim, pode ser o teu último culto, pode ser o meu, pode ser o teu. Então nós temos que ser como essas virgens, quer dizer, sempre preparadas, entenda bem, para a volta do Senhor. Vamos abrir o coração, por favor, diretor? Missionário, estou passando pela pior fase da minha vida. Fui diagnosticado com uma doença grave e não tenho armas espirituais para combater esse mal. Com isso, penso constantemente em retroceder na fé. Preciso de ajuda. O que devo fazer? Bom, você vê que é uma coisa meio antagônica assim. Ele diz, não tenho as armas espirituais. Então ele sabe que precisa de armas espirituais. Busca na Bíblia aquela revelação, fica atento. Enfermidade grave, ouvimos agora, Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, porque para Deus não há impossíveis. Lucas 1,37, Mateus 10, 27, Marcos 10, 27, os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, é uma doença grave. Quais são as armas espirituais? Você falou, armas espirituais, o nome de Jesus. Ou esse óleo sobre a tua cabeça, não é o óleo físico não, a unção de Deus, entrar em oração. Jesus surgiu um câncer, deu metástase que se espalhou, mas está amaldiçoado em nome de Jesus, não vai prosperar. Tem que ser valente, mais valente que o valente. Se você ficar de braços cruzados, seu barco vai virar.
Os discípulos acordaram Jesus aos gritos: ei, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levantou, repreendeu o vento, disse ao mar: calma-te, aquieta-te, e se fez maior calmaria. Virou-se para o dizer: ei, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, por que vocês não fizeram o que eu acabei de fazer? Somos nós. Se vem uma doença grave, eu fico: ó vida, ó. Não, o diabo vai tomar conta. Levanta-te e ora. Você entende que são armas espirituais, você está sem elas. Mas por quê? Se ele já deixou as armas espirituais. Está ali, leia o livro de Efésios, capítulo 6, que ele está citando ali, que as armas são espirituais. Efésios 6:10. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele colocou ali, colocou agora, isso. Ele revestiu de toda a armadura de Deus. A armadura são essas revelações de Deus. Você deve lembrar o que Deus falou com você um dia numa mensagem. O que Deus falou com você naquela pregação, quando a mensagem veio, tocou, ela está contigo. Essa semana eu dei uma mensagem forte do Salmo 33, versículo 11, que o conselho do Senhor permanece para sempre. Quer dizer, aquele entendimento que Deus lhe deu, aquela revelação, aquela arma espiritual, ela é irrevogável. Deus não vai tirar de você. Ela vai estar contigo todos os dias. Sempre que você precisar, o nome de Jesus é um dom, uma dádiva que Deus nos deu. Ele nos deu um nome que é sobre todos os nomes. Você leu hoje, me está citando ali, porque Deus amou de tal maneira que deu o quê? Seu filho. Ele não tinha um menino lá no céu, não tinha um garotinho lá no céu, não. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. É a palavra que ele te deu que vai estar contigo todos os dias. É ela que está em Mateus 28:20. Estarei convosco todos os dias. Então a palavra está contigo. Entre em oração séria. Nós vamos orar de novo aqui. Hoje é dia de comunhão. Toma uma posição. Não vai prosperar essa doença. Pode ser um câncer, pode ser uma doença congênita, pode ser uma herança genética. Em nome de Jesus, você entra em oração séria. Não vai prosperar. Isso vale para você que está convivendo com uma doença, entenda bem, como se fosse a coisa mais normal do mundo, mais natural. Não. Eu não quero essa doença. Quem é que quer doença? Já viu alguém perguntar: quem quer doença? O animador de televisão, como é que ele falava? Quem quer? Dinheiro. Ele perguntava: quem quer dinheiro? Mas quem quer doença? Ninguém quer. Então surgiu, mas ninguém quer. Mas eu não quero porque está escrito que eu fui curado pelas feridas de Jesus. Quer dizer, eu fui curado pela mesma coisa. Toma um remédio que o doutor falou, faz o tratamento que ele mandou. Estou falando da oração. Jesus não vai prosperar isso não. Em nome de Jesus, está amaldiçoado. Vai sendo firme, constante na oração. Resistir ao diabo e ele fugirá de você, mas tem que ser valente. Mais valente que eu não estou falando da doença, mas pode ser algum problema na família. É um vício que domina um filho, ou a filha, ou o marido, ou a esposa. Vício da bebida, vício das drogas. Entre em oração. Você tem o nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. O nome que tem todo o poder. Nesse nome o inferno treme, o inferno não aguenta um confronto com o nome de Jesus. Não pode ter certeza, ele falou doença grave, não citou a doença aqui. Mas seja qual for, ele é Deus. Para você vale isso também. Não fique aceitando passivamente, não, porque isso aqui é herança genética, é a cruz que eu tenho que carregar. Mentira, irmão. Essa cruz Jesus já carregou. Nossa coisa é missão de pregar o evangelho, de pregar o amor de Deus, o poder de Deus. Vamos falar das missões que eu tenho que correr, que tem a comunhão. Honduras é um país da América Central e Deus tem alcançado tantas vidas. Essa semana eu dei um testemunho, contei para um missionário. Eu tenho um irmão que foi jogador de futebol. E ele então às vezes anda o mundo todo e às vezes vai assim com alguns amigos fazer partidas, né, de pessoas que já marcaram época. E ele encontrou um pastor que das missões batistas, de missões. Ele disse: conta para o missionário, conta para a igreja, olha que bonito, uma senhora do mundo árabe, esse pastor dá assistência a esse mundo, do mundo árabe, estava trocando de canal, já ouviu alguém falar sem querer querendo? Ela encontrou um missionário. E ela passou a assistir o missionário. O que aconteceu? Ela se converteu. Aí os filhos se converteram. Vai escutando que coisa bonita. Aí os filhos se converteram. E também o marido se converteu, toda uma família árabe. Nós chegamos lá, alcançamos eles se converteram através do nosso programa lá no mundo árabe, em árabe. Que bonito, pessoal. Jesus é lindo, né? É muito bonito. E hoje nós vamos ver da América Central. Dá esse testemunho de Honduras, por favor. Honduras guarda um dos tesouros naturais mais impressionantes do planeta, que é uma grande parte dos recifes de corais vivos do mundo. Eles se estendem ao longo da costa do Caribe, formando um verdadeiro paraíso subaquático,
um espetáculo de cores, vida marinha e biodiversidade, que atrai mergulhadores e turistas de todo o mundo. Grandiosas são as obras das mãos do Senhor Deus, Criador de todas as coisas, e Honduras já está debaixo da unção celestial. Olá, Dr. Soares. É uma alegria muito grande compartilhar o meu testemunho. O meu nome é Juan Pineda, eu sou de Santa Bárbara, em Honduras, e quero agradecer imensamente pelo seu programa na TV Enlace, pois tem sido uma grande bênção para a minha vida e para a minha saúde. Desde que passei a acompanhar as suas mensagens e orações, estou percebendo uma melhora significativa em um problema que enfrento, um sopro no coração. Graças a Deus, já estou muito melhor e sei que a cura é minha. Muito obrigado por tudo, Dr. Soares. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, sua família e todos os irmãos da igreja. Você já imaginou quantas vidas podem ser transformadas por meio da palavra de Deus? E junto conosco, os patrocinadores estão semeando esperança, fé e salvação. Eu comecei a patrocinar isso aí faz mais ou menos uns 23 anos. Sempre é só benção, né? É muito maravilhoso, né? Porque significa o ajudar lá fora, né? A levar o evangelho. É muito maravilhoso. Ser um patrocinador é maravilhoso. Não falta nada. Deus supre todas essas coisas na vida daquele que é justo. A missão de levar a palavra segue firme e abundante, alcançando vidas e cumprindo o propósito de Deus. Que cada mensagem continue ecoando a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Olha, nós louvamos a todos, então, que pela vida de todos que ajudam. Se você tem vontade de participar das missões, como é participar? Você sente o desejo de participar com uma doação mensal. Se é 100 mil ou mais ou menos, não sei, você com Deus. Não tem que dar nada aqui agora. Depois o pastor fala do dízimo, da oferta. Eles vão passar a inscrição de patrocinador. Você pega aí agora, preencha para que tenha você no cadastro na intercessão nossa. E no verso, por isso que faz um propósito de oração da sua vida, que o missionário ora por esse propósito. Pegue. Esse folheto aqui tem uma mensagem, tem a oração, tem as contas, e aqui do lado você escreve aquilo que é a determinação sua, tá bom? E a missionária está intercedendo. Você de casa, pega o celular, ela tem que sentir no coração. Aí você pode não ter condições nenhuma. Quem vai te dar condições é Deus. Você, a partir de amanhã, daqui a uma semana, 2, 3, você vai ver que foi a mão do Senhor. Aqui está o QR Code. Pega o celular, abre o celular na câmera do celular e aponta para cá. Passa uma linha amarela. Toca, todas as informações estão ali. Tem gente que não consegue abrir. Eu dou a conta do Bradesco. Bradesco, agência 3378-2. Conta 29315-6. Pode fazer o Pix com o CNPJ. Está aí no vídeo, 30.902-803-0001-00. Lotérica. Lotérica, você vai ao caixa da lotérica e diga doação para o show da fé. Código 3091-2065. E ore por nós. Hein? Estamos orando, alcançando como lá no mundo árabe, uma família toda está servindo Jesus, porque esse ministério chegou até lá. Me dá um testemunho da nossa TV, diretor, por favor. Eu assinei a nossa TV, se eu não me engano, em 2008, 2010, por aí. Eu tinha ali o pacote completo da nossa TV, né? Onde tinha os desenhos que as crianças utilizavam. Desde que eu comecei na graça, né? Então eu aprendi que ensino a criança o caminho que deve seguir, né? Então ali eu ensinei, né? Incentivei as crianças a ir buscar. A nossa TV na minha vida, ela, assim, é muito importante, né? Deu fortalecimento, cura, né? Restauração. Então, é muito importante. São muita coisa para contar. Existem esses momentos que a gente precisa de se fortalecer, né? A gente é humano e a gente passa os momentos mais fortes, momentos, né, né, que a gente precisa dessa força. Nossa TV, igreja dentro da sua casa. Quem não conhece esse trabalho, é um trabalho missionário dentro de casa. Eles vão passar aí, a programação está com eles. Você podendo deixar o nome e o telefone, fica melhor. Por quê? O pessoal da Nossa TV liga e você pede mais informações. É um modo de evangelizar a sua casa. Tem canal em espanhol, Enlace, CJC Juventude Cristã e IGD.
quarta-feira é o dia que eu oro pela família. Eu faço 6 cultos aqui. Os 6 cultos passam na casa da pessoa pelo canal IIGD. Canal da Bíblia, o Alexandre Jaqueto lendo a Bíblia 24 horas. Show da Fé 1 e 2. Culto antigo, culto do dia. Rita Ismael, canal da Gay, canal de oração. Vai. Peça para eles. Você de casa está no vídeo 0800 201 4000. 0800 201 4000, nosatv.tv.br. Algumas emissoras vão sair do ar agora. Levante uma mão assim, por favor, que eu mando uma bênção para eles, para cada família que aqui é representada, para cada casa que nós colocamos diante de Ti, ó Todo-Poderoso, dizendo: visite esta casa, entra nesta casa com a Tua mão forte, entra nesta casa com o Teu poder libertador, o Teu poder operador de maravilhas. Eu digo: bênção de Deus, entre nesta casa e todo mal que está nessa casa saia, vá embora, desapareça, em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20110-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.